me chamo Adriele Ribeiro, está começando mais um episódio do podcast Diálogos. Dessa vez, vamos conversar, estamos recebendo aqui nos Estúdios Opinião um convidado muito especial, que eu diria que tem uma vasta carreira, né, um vasto currículo a se apresentar, né? Ele é cantor, ator, apresentador e teve também aí sua participação na política. Seja muito bem-vindo, Netinho de Paula. Olá, prazer, Adriele, prazer enorme estar aqui. Eu que sou praticamente um assinante, porque recebo todo dia de manhã as informações, as matérias de vocês aqui, da Opinião. Portanto, muito obrigado por me receberem aqui. Fico muito feliz. Para quem não sabe, né, quem não conhece, que eu acho difícil, né, é um grande ídolo aí dos anos 90, né, iniciou a sua carreira aí no Negritude Júnior, né, no grupo, e aí eu queria iniciar a nossa conversa por aí, né, no início da sua carreira. Como foi, né, esse início, as suas inspirações musicais, enfim, né, de onde veio essa paixão aí pela música? Ai, que bom. Bom, eu posso começar dizendo para você que eu sou oriundo de origens muito humildes. Meu pai e minha mãe, meu pai gráfico, minha mãe dona de casa. Eu cresci numa região, um conjunto habitacional chamado Coab de Carapicuíba. Nesse conjunto, feito pelo governo de São Paulo na época para acolher as periferias, nós nos encontramos, a vida nos juntou e ali a nossa juventude foi para a música. Que modestamente a gente era muito bom no que a gente fazia. Mas tinha gente muito melhor, talvez não tão persistente. E aí surge o Negritude Júnior, um bando de moleques, de garotos. E o nome Negritude sempre trouxe muita responsabilidade, porque a palavra negritude te remete aos negros no Brasil, ao estado de espírito de ser negro e o que consiste em ser negro. Da onde vem essa negritude? Portanto, era um grupo que, além de falar de amor, usava o amor para estar passando as suas mensagens sociais, as suas lutas e as suas convicções políticas. Eu fiquei no Negritude Júnior por 15 anos, dos quais a gente gravou 7 discos, vendemos milhões e milhões de cópias. E nos anos 90, era Negritude Júnior, Raça Negra e Só Pra Contrariar. Esses 3 grupos é que puxavam a fila dos anos 90 e que abriu para ser um movimento, porque a gente via os negros na televisão nos anos 90, nos grandes programas de audiência. Você que é muito jovem, não viveu essa época, com certeza, mas tinha uma briga muito grande de audiência, porque o SBT cismou que podia ser primeiro lugar nos anos 90. Saiu da acomodação que eles viviam. E o Gugu, o SBT encabeçado por Gugu, e o Fausto, que tinha substituído ali o Chacrinha, né, que era de sábado, passou para o domingo. Então a Globo vivia nos anos 90 uma briga enorme, ela era majoritária na audiência, mas o SBT abriu mão de ser segundo lugar e queria ser primeiro. E o pagode foi o ritmo escolhido para ser disputado por eles. Fez isso o movimento dos anos 90. Vários jovens, a grande maioria, não totalmente, mas a grande maioria, jovens negros, na briga de audiência aos domingos. Então, isso ficou durante todos os anos 90. Processo natural de depuração. Foi ficando os grupos que se restabeleceram, que se superaram, foram permanecendo, com a Negritude também. Em função disso, a Record me convidou na época para apresentar o programa de televisão. O grupo não entendeu, não queria, porque o grupo entendia que se você for para a Record, como é que fica a briga da audiência entre o SBT e a Globo que a gente se beneficia? Falei, cara, a gente pode ser uma terceira via nisso. Então, eles não entenderam muito bem e eu fui convidado a me retirar. Então eu saí, com a minha saída do Negritude, eu me dediquei ao programa de televisão na Record. Criei o quadro, que é um quadro de muito sucesso, chamado Um Dia de Princesa, que eu acho que é o que todo mundo sente falta na televisão. Sim, muito bom mesmo. Esse programa tinha quase 4 horas. Em função disso, a gente entrava às 4 horas da tarde aos domingos. Então era uma briga. Netinho, Gugu e Faustão. Eu, que era um simples cantor, oriundo de periferia, estava ali com a grande audiência disputando os domingos. Quero abrir um parênteses para dizer que é importante você saber que desde a minha saída
da televisão, de programa de televisão, assim, majoritariamente, a gente nunca mais teve um negro apresentando em rede nacional um programa na linha de shows, que é o que a gente faz, como o Gugu fazia, hoje como faz o Luciano, como faz o Rodrigo Faro, a Eliana fazia também, enfim. Desde a minha saída, a gente nunca mais teve. Então aquilo tinha um significado muito grande e era parte do processo que a gente sonhava na nossa juventude. Em ter um Brasil, de fato, que fosse inclusivo, um Brasil que mostrasse que não é um padrão de beleza europeu que manda no país, né? Eu fiquei, então, na Record por quase 7 anos, caí nas graças de Angola, porque 4 horas da tarde aqui no Brasil são 8 horas na África, em Angola, né? Sim. E aí fui trabalhar em Angola para fazer programas lá, fazer todas as coisas lá. E na volta eu pude implantar um canal de televisão chamado TV da Gente, graças aos angolanos, que foram meus amigos. TV da Gente, que está aqui na cidade de Pacajus, a geradora, e que tem a repetidora aqui na capital, que é o canal 25, né? Aqui em Fortaleza. E por que Pacajus? Eu ia até perguntar, né? Por que essa escolha? Não, na verdade, não é que foi uma escolha, era o que estava disponibilizado no plano básico. Na época, nos anos 2000, no início dos anos 2000, o governo fez uma última, como se fosse um último consórcio de TVs que ele estava lançando para as concessões, das quais eu me inscrevi, e a que saiu para a gente foi na região de Pacajus. Na verdade, ela era de Eusébio, e a licença da TV, a fundação que tem a TV, era de Eusébio, e a licença saiu para Pacajus. Então, como ela é uma geradora, ela dá a condição de você ter repetidoras no país inteiro. Então nós levamos esse projeto, iniciamos em São Paulo, Rio de Janeiro, em Salvador. Nós não tivemos muito sucesso porque não tivemos muito apoio. Era uma ideia muito inovadora, né, de muito vanguarda para a época. Sim. Entendemos que o Brasil não estava muito preparado para ter essa miscigenação representada. Era uma questão também de valorizar, né, a cultura negra. Exatamente, enfim. exatamente. Era parte da missão da onde a gente veio, né? Então a gente voltou, trouxe a TV para cá, ela continua firme e forte. Estamos elaborando um trabalho muito grande com a Unilab, que é de Redenção, que é uma universidade muito voltada para as questões étnicas e raciais do mundo, né? São vários países ali, com alunos do mundo todo. Então, quero mandar aqui, aproveitar e mandar um abraço para o reitor, o Roque, que é um grande amigo, meu mano. A gente está firme nesse propósito. Eu acabei de vir agora, inclusive, de Eusébio, onde o promotor estava elogiando essa possibilidade dos trabalhos que a gente tem junto à Unilab, que ele elogiou muito a Unilab. E estamos também fazendo uma parceria grande, eu acho que vai dar bons frutos, com o grupo, com o grupo que a gente está agora visitando, trabalhando e sendo entrevistados, que é a Opinião. Que massa. E aí tem previsão de novos projetos aí para a TV? Novidades? Eu acho que o aí? segundo semestre aqui vai ser agitado. Promete? Promete, porque é incrível o quanto vocês estão preparados, né? O nível de matéria, o nível de material que vocês imprimem, a conexão com a internet e a credibilidade que o Grupo Opinião tem é o que interessa para qualquer emissora de TV. E a gente tem no Roberto a figura que foi revolucionária na televisão. Ele é um cara que esteve à frente da TV Diário, que é o maior case de sucesso da televisão. Depois do Boni, a gente precisa entender a cabeça do Roberto, quanto ele é acima da média. E ele entende esse projeto, ele entende que a inclusão é importante, e eu acho que nós juntos vamos poder fazer grandes trabalhos, né? Essa é a ideia. Que massa. Eu comecei perguntando da questão da música, né? Você teve ali a atuação na TV, passou pela política, e aí vi que você está com os projetos também na música agora, atualmente, né? O Samba 90 Graus, né? Eu queria que você me contasse um pouco como foi voltar aí para os palcos, como é esse projeto? Assim? Bom, assim, logo que eu saí da TV, eu fui vereador em 2 mandatos em São Paulo, fui pré-candidato a prefeito na capital e fui candidato a Senado também. Na campanha de Senado, que foi em 2010, eu me tornei o homem negro mais votado de toda a América Latina, com quase 8 milhões de votos. E
esse é um espólio de votos que você não pode jogar fora. Eu não tinha mais vontade de ser candidato a nada, né? Então, eu trabalhei como secretário da Igualdade Racial na gestão do Haddad, fui um companheiro do Haddad. O atual presidente do BNDES hoje é Aloysio Mercadante, eu trabalhava com ele na campanha, né? É um grande amigo também. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, é um grande amigo. Então, eu fiquei com ótimas relações na política, sempre ajudo quando sou solicitado, mas não tenho intenção nenhuma de ser candidato. Eu já ia perguntar isso novamente. Você tem, porque, enfim, o nosso público é muito voltado para a política. Você não tem mais pretensão aí de voltar? Não, eu acho que a gente pode contribuir organizando as entidades. A fundação a qual a gente preside aqui, ela pode cumprir um papel maravilhoso de organizar novamente o terceiro setor, que sofreu muito, foi muito perseguido, né? E que na pandemia praticamente zerou. Um movimento que estava crescendo muito no Brasil, o terceiro setor, todo mundo se organizando, fazendo cursos, se capacitando. De repente a gente parou com isso e a minha intenção é a gente agitar o Brasil de novo, de montar várias ONGs, de ter essas entidades sociais nos espaços que foram tomados por facções, porque eles não fazem o trabalho social, né? E não deixam fazer. Então eu acho que a gente tem que retomar um espaço social que sempre foi das entidades e que não estão conseguindo trabalhar hoje em dia. Sim. O Samba 90, e eu vi que você vai para o Rio, São Paulo e aqui em Fortaleza. Oh, meu Deus do céu, tá todo mundo me cobrando, sabe, Adriane? Mas veja só, para a gente poder fazer, para a gente poder se doar, além de estar feliz, de fazer o que a gente ama, e os palcos é algo que me deixa muito feliz, sem capital a gente não consegue realizar, a gente só sonha. E o meu recurso sempre veio da onde eu sempre trabalhei, da minha arte e da minha música. Portanto, para manter o projeto da TV, para manter essa ideia do fortalecimento das entidades e das ONGs, eu voltei para os palcos, voltei a trabalhar. Nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado ativamente. Na verdade, desde quando eu saí do Negritude, sempre trabalhei em carreira solo, mas dos últimos 5 anos eu... Mais conciliado, né? Foquei muito a minha carreira. E no ano passado, nós tivemos a ideia de juntar 3 grandes grupos dos anos 90, que é o Negritude Júnior, eu representando o Negritude Júnior, o Márcio Arte representando o Arte Popular e o Krigor representando o Exalta Samba. Então, são muitos sucessos, 3 horas de apresentação. Nós gravamos o DVD em outubro no Espaço Unimed em São Paulo. No final desse mês, está subindo pelas plataformas imagens do que a gente fez, do nosso audiovisual. E fomos também, um fundo comprou 50 datas, dos quais vai passar aqui também por Fortaleza, para a gente se apresentar aqui para o povo do Ceará. Então, mas já tem muitas procuras dos municípios e das cidades também para o Samba 90 Graus se apresentar nas cidades. É um espetáculo maravilhoso, de muita tecnologia, porque são 23 cenários em 4D, que é uma tecnologia nova. Então, e uma emoção, porque são músicas todas muito conhecidas. As pessoas têm ido e têm levado os filhos da sua idade, você que é muito jovem. E as pessoas falam, caramba, essa música são deles, eles nem imaginam, porque às vezes conhecem por regravação, mas é uma emoção, é um trabalho maravilhoso. Ah, incrível. Ainda bem. Então você volta aqui para Fortaleza com show, né? Eu volto para Fortaleza com show, com música. Vai ter um camarotezinho lá para você. Aguardo, então. Voltando, né, um pouco, você fala um pouco aí que a sua transição da música para a questão dos programas, né, de TV foi muito natural, né? Foi muito ali da sua participação, da sua atuação. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa época, né? Foram aí várias emissoras que você passou, né? Vários programas super de destaque mesmo, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho dessa época aí, da sua vida. Um pouco do que eu disse para você, foi uma época muito rica, em que a televisão também tinha muita liberdade. Sim. Às vezes passava do ponto. Mas era um Fausto Silva em plena atividade, tendo abertura para fazer o que ele queria no ar aos domingos. A gente tinha o Gugu no SBT também, fazendo programas maravilhosos. Além do sábado que ele tinha, que era o Viva a Noite, ele tinha no domingo o Domingo Legal. A gente tinha o seu Raul Gil na Record, na época, também.
Então, esses espaços foi que abriram para que a juventude da época pudesse ocupar esse espaço. E o pagode era o ritmo número 1 no Brasil, né? Então, a gente, o sertanejo, o axé, tal, era muito bacana da gente ver aquela cultura efervescente, aquela juventude podendo ser manifestada na televisão aos domingos, aos sábados, que é um pouco do que a gente espera trazer de volta. E, modesta à parte, o Ceará sempre foi muito progressista nesse sentido. Eu acho que está faltando a gente dar esse espaço, a gente organizar isso, a gente trazer festivais para a TV, concursos para a TV. Está faltando a gente incentivar a juventude, dar protagonismo para a juventude. Né? E é um pouco disso que eu quero poder fazer aqui no estado também. Eu vou estar muito aqui. Ah, que bom. Você falou essa questão mesmo, né? Então o papel tem esse papel muito importante na promoção da diversidade racial, né? Como é que você vê isso? Eu acho que o Brasil ainda vive essa discussão entre reconhecer qual foi e qual é o papel do negro na sociedade, mas enquanto as elites dominantes não admitirem, não se autoanalisarem, não entenderem que o Brasil foi construído por esse povo, e enquanto a gente não voltar para esses quilombos urbanos que a gente tem hoje, que a gente apelidou de favela, e a gente acostumou a legalizar como favela, e até os favelados não entendem que aquilo é uma condição subhumana porque estão acostumados, enquanto a gente não extinguir de modo a organizar esses ambientes, moralizar e dar dignidade para essas pessoas, a gente vai perder as nossas grandes cidades para a violência. Né? Então, a gente precisa fazer essa autoanálise, e isso passa pela discussão racial. Se engana quem não passa. Se a gente começar a entender, a agir, se as escolas explicarem sobre isso, e modesta parte aqui a gente tem Redenção, que é o primeiro lugar no Brasil que praticou a abolição. Né? Então, eu acho que isso vai partir daqui. Mais uma vez, é o Ceará que vai estar dando lição de igualdade, de dignidade ao povo negro, sabe? Netinho, eu queria te perguntar também essa questão da política, né? O que foi que te motivou, né? Porque é uma coisa bem assim, da questão da cultura, né, para a política. Foi essa missão sua, sabe, como eu disse para você, do Negritude, isso já trazia. Sim. E ocupar os espaços era muito importante. Então, na música sempre foi importante, sempre até era mais aceito. No esporte sempre foi importante, sempre foi mais aceito. Quando chegava na televisão, na política, nas instâncias de poder e de envolvimento financeiro, aí acontecia o processo de exclusão. Então eu entendi que eu tinha que usar a minha popularidade, o meu sucesso, a minha fama, para que também na política a gente pudesse mostrar para a juventude, olha, esse aqui também é um caminho que vocês podem e devem participar. Né? Tem alegrias, tem tristezas, existem decepções, mas sem a política é impossível praticar mudança. Né? Eu costumo citar muito uma socióloga. Eu fiz sociologia, tive a oportunidade de fazer meu curso de sociologia na FESP em São Paulo. Não consegui me formar como eu queria, mas nos 3 anos de sociologia que eu fiz, Hannah Arendt, ela fala muito sobre o papel da questão política, sobre o mal que as pessoas praticam quando não participam da política e o autoconhecimento da ralé. Ela usa esse termo, né? E a ralé se engana quem é o pobre. A ralé, ela é o esterco de todas as classes sociais. São as pessoas que negam a política como instrumento de mudança. São considerados ralé. E isso existe na elite, existe na classe média e existe também no gueto. Né? Tem a massa, que é o povo, esse povo que batalha para que o país possa mudar e acredita que uma pessoa precisa ser escolhida para estar organizando, para estar dando a diretriz. E a massa trabalha, então acaba às vezes não discutindo. E que hoje sofre um efeito tremendo da fake news, porque essa massa não está nem tendo tempo de assistir a televisão que nós gostaríamos, mas ela recebe a informação pelo celular, que é uma arma potente. Então, esse tipo de discussão foi algo que sempre mexeu muito com a gente. Então, ter a participação do negro nesses espaços era importante, alguém que tivesse esse link de vir daqui e de poder falar o que representa. Eu acho que hoje, muito bem feito, na época, por Paulo Paim, que era o único senador que a gente tinha, além da Benedita da Silva.
Então eu achei que São Paulo podia ter um senador também. Foi aí que eu fui para cima. Infelizmente, a sociedade também não estava preparada para isso, né? Eu fiquei... Era uma eleição de 2 vagas, eu fiquei em 3º lugar em São Paulo. Não pude entrar, porque equivocadamente eles fizeram uma opção que viriam a pagar caro mais tarde, né? Eles optaram pela Marta. A Marta saiu do nosso campo progressista e votou contra a Dilma, mulher. É um preço, né, que eles pagaram. Mas eu aprendi muito, fiz muitas amizades, muitos amigos, não trago nenhum tipo de rancor com relação ao que a gente disputou. Incentivei, eu acho que foi o maior ato de filiação do PCdoB na história do país, foi em 2010. De 2008 até 2012, acho que o PCdoB nunca filiou tantos jovens oriundos de periferia como a gente fez ali. Então, eu cumpri um papel que eu entendi ser democrático, representativo. Agora, hoje, especialmente hoje, eu acho que a gente acabou se afastando dessas bases, a gente acabou perdendo o encantamento da massa. E é um trabalho que eu acho que a gente precisa fazer. E não é da elite para baixo, né? É de verdade dos grandes dirigentes estarem pôr o pé no chão, descer, andar e voltar a conversar. Sim, era até uma das perguntas que eu ia fazer, né? Como você avalia que está a representatividade negra hoje na política, né? Você acredita que teve aí uma evolução desde da época que você estava? Como você vê a política hoje, assim, nessa questão? Quando a gente olha para uma bancada dos últimos 10 anos, você vê uma diversidade na Câmara dos Deputados, você vê um esforço de pessoas que inclusive não se achavam negras e que hoje se autodenominam negras, né? Pretas e até pardas no Senado, mas ainda é muito pouco perto do que nós somos, de verdade. De 2003 para cá, quando a gente conseguiu ver implantado e a gente está colhendo agora os resultados das cotas raciais, a gente vê nos hospitais já médicos, a gente vê um grande número de advogados, mas ainda nos faltam os engenheiros, nos faltam juízes e promotores. Então o Brasil ainda tem uma lacuna enorme para pagar a sua dívida com essa população. E essa população precisa se organizar e se estruturar. Por isso que eu acredito na força das organizações sociais. São eles que vão acelerar esse processo, tendo em vista que já existem leis e garantias que são legais. Mas o acesso a isso ainda é muito difícil. Portanto, se tivermos essas entidades bem treinadas, bem capacitadas, a gente vai acelerar esse avanço. Massa, Netinho. Quero te agradecer, Netinho, aí, pelo nosso bate-papo, né? Foi realmente um resumo, né? Porque é muita história para contar, coisa, né? Muita coisa. Mas acho que é como você deu uma resumida bem, né? Essa questão aí com a música, né? Com as pautas raciais, a questão na política, na TV, enfim, né? Realmente acho que tem muita gente que vai ficar muito feliz, né? Com esse programa. Quero agradecer demais aí pela sua participação. Eu agradeço você. Fico muito feliz em ser recebido dessa forma e obrigado por dar a oportunidade de a gente poder se expressar naturalmente, né? Massa, obrigada. Obrigado. A repercussão dessa entrevista você confere no nosso portal opiniãoce.com.br e nas nossas redes sociais, Opinião CE. Muito obrigada e até uma próxima.